Olá, meus amores, vamos lá para mais uma aula. Um beijo, amo estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? E a nossa aula hoje é de... Vamos lá? E hoje a nossa aula é de matemática, ok? Lá nas páginas 10 e 11, que traz o tema cubo e paralelepípedo. Vamos continuar estudando as figuras, certo? Os modelos, tá bom? Das figuras, dos objetos. E para isso, eu vou precisar que vocês peguem o encarte de matemática, tá bom? Pegue o encarte de matemática, ok? Dá pausa no vídeo, pega o encarte de matemática e vamos às nossas páginas 10 e 11 do nosso livro, tá? Cubo e paralelepípedo. Vamos lá? Então, meus amores, aqui, olha, na nossa unidade 3, dando continuidade aos nossos estudos, nós temos nas páginas 10 e 11, vamos falar sobre o cubo e sobre o paralelepípedo, duas figuras geométricas, tá? Em que o que a gente vai começar fazendo? Quero que vocês peguem destaque, tá? E monte os modelos de um cubo e o de um paralelepípedo do encarte 1. O que você vai fazer? Você vai montar, tá bom? Essas duas figuras, o cubo e o paralelepípedo, tá? E manipular. O que é isso? Pegar e observar. O que você vai fazer? Depois que você montar, ele vai ficar assim como está aqui no nosso desenho, tá? Então, aqui no nosso desenho, nós temos o cubo. E você tá com ele aí, vai estar com ele aí na sua mão. Então, se você ainda não montou, corre lá no seu encarte de matemática, tá? O primeiro encarte de matemática, e você vai destacar e vai montar o cubo e o paralelepípedo. Dá pausa no vídeo, vai lá montar e volta aqui. Então, depois que agora você já montou o seu paralelepípedo e o seu cubo, a gente vai observar as partes que compõem. Vamos lá. Tá vendo aqui a setinha, onde tem a linha vermelha? Pois é, essa linha, né, vamos dizer que é um canto, tá? Essa linha a gente vai chamar de aresta, tá? Cada linha dessa, cada parte dessa que encontra uma face da outra é chamado de aresta. O que é a face? Tia, o que é a face? A face são as partes que a gente olha, tá bom? No cubo, por exemplo, a face do cubo é quadrada, né? Todas as faces do cubo são quadradas, ou seja, as partes que compõem o cubo, tá? A face são as partes que compõem, as partes que a gente vai vendo. O que a gente vê no cubo? Quantas partes quadradas? 6 partes quadradas, não é isso? Então, essas partes a gente vai chamar de face, tá? Olha a setinha aí, ó, indicando a face. E o cantinho, tá bom? Do encontro das arestas. Uma aresta se encontra com outra aresta e faz um cantinho. Esse cantinho, né, que a gente chama assim cantinho, só para você entender melhor, a gente chama de vértice, tá? A gente vai chamar de vértice, ok? Então, a gente já sabe aí que um cubo, ele é feito de face, que são as partes, né, que compõem o cubo. É feito de aresta, tá? Que é essa linhazinha vermelha, ou seja, cada encontro de uma face com a outra, vamos dizer que a partezinha que a gente vai grudar e colar, bem aí é a aresta, tá bom? E o cantinho, que é o encontrinho, tá? O cantinho, encontrinho de uma aresta e outra, a gente vai chamar de vértice. A mesma coisa no paralelepípedo. Então, você está vendo aí, ó, a face do paralelepípedo. A face do paralelepípedo é retangular, né? É retângulo. Então, nós estamos vendo aí o paralelepípedo também tem 6 faces retangular.
Então, essa parte é que a gente vê, tá? De cima, de baixo, dos lados, isso são as faces, tá? Cada linhazinha, né, de encontro de uma face e outra, a gente vai chamar de aresta. As linhas são as arestas, tá? E esses pontinhos, ó, bem um pontinho cor-de-rosa que tem uma setinha puxando, esses cantinhos de encontro, cada cantinho desse a gente vai chamar de vértice, ok? Então, eu quero que você conte agora com o cubo que está aí na sua mão, tá bom? E o paralelepípedo que está aí na sua mão, montado. Você precisa montar, ok? Se você ainda não montou, você tem que ir no seu encarte e montar no encarte 1, tá? De matemática. Monte as suas figuras para a gente contar juntos, ok? Então, vamos lá? Quantas arestas tem cada uma dessas figuras? Ou seja, quantas linhas, tá bom? De encontro de uma face com a outra vão ter. Vai ter o cubo, por exemplo. Vamos contar, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você poder contar. Você vai contar do cubo e vai contar do paralelepípedo, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para você contar. Quantas você achou, hein? Quantas você achou? Vamos lá? Se você disse que são 12 arestas, você acertou, ok? E do paralelepípedo é a mesma coisa. Tia, não entendi esse negócio de aresta. Tá vendo cada linha dessa que está no desenho e aí também na sua figura que você montou? Pois é, cada linha dessa é uma aresta, então você vai contar. Inclusive aqui no nosso desenho, a gente consegue ver a parte de dentro, ou melhor, do outro lado, que são as pontilhadas, tá? Se a gente for contar, a gente vai chegar à conclusão que são 12. Se você não chegou à conclusão que são 12, conte direitinho, tá bom? Quantas faces tem cada uma dessas figuras? Ou seja, quantas partes você está vendo? Em cima, embaixo, 2. Do lado e do outro, mais 2, 4. Na parte do lado, na parte de baixo e na parte de cima. Mais 2. Deu quantas? 6, não foi? Conte direitinho aí, veja quantas faces você acha em cada uma dessas figuras, do cubo e do paralelepípedo, né? 6. E quantos vértices? Quantos vértices tem cada uma dessas figuras? Ou seja, quantos cantinhos? Vamos contar só os cantinhos, né? Então, só aqui da nossa figura a gente já tá vendo quantos. Olha, tem 4 cantinhos em cima e tem 4 cantinhos embaixo. Então, os mesmos números do cubo são do paralelepípedo. Então, você conte direitinho aí, tá bom? São 8 vértices, tá? Então, vamos lá. São quantas arestas? 12. São quantas faces? 6. São quantas figuras? Melhor, são quantos vértices? 8, tá? Então, você já pode escrever a sua resposta aí. Essas figuras são muito parecidas. A diferença é que no cubo, todas as faces são quadradas e no paralelepípedo, não. Né? Então, a única diferença de um e de outro, ok? Então, meus amores, hoje nós aprendemos o quê? Nós aprendemos face, aresta e vértice, tá? As faces são as partes de cima, de baixo, de um lado, do outro. As arestas é cada linha e os vértices são cada cantinho. O encontro de uma aresta com a outra faz um cantinho. Pois é, esses cantinhos a gente chama de
vértice, ok? E agora o que você vai fazer? Responder a atividade. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3, tá certo? Tá bom? Então aí, ó, no encarte 2, você aí da segunda questão, você também tem o quê? Vai destacar na planificação, tá? E pintar de acordo com o que está pedindo a questão 2, ok? De acordo com o que está pedindo a questão 2. Depois que você responder a questão 1, 2 e 3 da página 11, você vai abrir o seu livro digital. O seu livro digital tem um objeto digital para você responder, cubo e paralelepípedo. Tá bem aqui, tá? Você vai clicar em cima e vai responder mais 3 atividades, ok? Vai tirar foto e mostrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então essas são as nossas atividades e a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.